Olá, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Cruz e esse é o canal do Instituto Brasil 200. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, clica no sininho para receber as notificações e já dá like no vídeo para fortalecer o nosso trabalho. No vídeo de hoje eu queria falar sobre 3 coisas que eu considero fundamentais para compreendermos o mundo atual: literatura, cinema e política. Os 2 primeiros são responsáveis pela formação do nosso imaginário e que irão nos ajudar, é claro, a compreender o terceiro, que é fundamental para as nossas relações, não só agora, mas em toda a história da humanidade. A política sempre foi importante. E a literatura, e mais recentemente o cinema, tem uma função primordial na formação do imaginário das pessoas para a compreensão desse terceiro item, que é a política. Então, eu queria falar um pouco disso e, no final, dar algumas dicas de alguns livros e alguns filmes que são muito interessantes no aspecto de compreensão da política. Todo mundo sabe, ou todo mundo deveria saber, que a principal virtude do conservadorismo, ou a principal virtude de uma pessoa conservadora, de um conservador, é o conhecimento do passado, o conhecimento histórico. Por quê? Porque é através dele que o conservador consegue olhar as experiências passadas e ver aquilo que deu certo, aquilo que deu errado, e assim conseguir pautar as suas ações no presente e no futuro. No final das contas, todo mundo, todas as pessoas, mesmo o mais progressista dos progressistas, o mais socialista dos socialistas, se torna conservador nos assuntos que ele conhece. Então, se você conhece uma coisa muito bem, você tende a se tornar conservador naquilo que você conhece. Por exemplo, um músico de rock, ele tende a gostar mais do rock clássico, daquelas bandas conhecidas, do que das bandas mais novas. Uma pessoa que gosta de samba, que toca instrumento e tudo, ele tem uma tendência a gostar mais daqueles sambas já do passado, né, de um Cartola, de um Fundo de Quintal, do que gostar dos sambas que tem agora, né? E quem gosta de literatura também tem também uma tendência de gostar mais dos clássicos, de reverenciar a literatura do passado do que a literatura atual. Então há uma certa reverência por aquelas coisas que se tornaram clássicas, que se tornaram célebres. Então, todas as pessoas que conhecem alguma coisa bem, ela tende a se tornar conservadora com aquela coisa que ela conhece. Por isso que o conservador não é um reacionário simplesmente, não é alguém que vê uma situação e já reage. Ele vê, ele olha, ele analisa as situações do passado, o conhecimento que ele já tem, né, os seus pressupostos, e aí ele toma a decisão. Então, todo conservador tem a virtude de conhecer a história, de conhecer o passado e, sobretudo, de conhecer aquilo que a gente chama de tradição para poder pautar as suas ações no presente e no futuro. Desde as pessoas mais simples até as pessoas que têm mais conhecimento, que são eruditas, digamos assim, o nível de conhecimento muda, ou é maior ou menor, mas aquelas pessoas mais simples, ela, claro, se pauta por aquele conhecimento da tradição que vem passado de pai para filho ao longo aí da história da sua família, da história da humanidade. Então ela pauta também as suas ações sobre conhecimento do passado, né? Ela não simplesmente, a cada coisa que acontece com ela, ela vai tomando uma decisão diferente de acordo com o que dá na telha naquele momento, né? Todas as pessoas responsáveis por alguém, responsáveis por si próprias, responsáveis pelo seu entorno, todas as pessoas têm uma tendência, e quem é responsável sempre faz isso, a analisar a situação, a agir com prudência diante dos desafios, a fim de não quebrar a cara. Então, um conservador é alguém simplesmente que adota a política da prudência, né? Como diz o Russell Kirk, é aquele que olha as situações e avalia qual que é a decisão mais sábia, qual que é a decisão mais correta. Então, um conservador precisa ter conhecimento, precisa conhecer bem o passado, precisa conhecer bem a história para poder pautar as suas ações, como eu já disse, no presente e
no futuro. Então eu queria deixar aqui algumas dicas de livros e filmes que têm um fundo histórico neles e que podem nos ajudar a refletir nos desafios que nós temos, né, diante de nossa compreensão da política. A primeira obra que eu queria indicar é o clássico dos clássicos de Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, Os Demônios. Está aqui, ó, Os Demônios. Essa aqui é a tradução do Paulo Bezerra, da editora 34. As pessoas têm aí, o pessoal que é mais conservador, assim, em termos de tradução, e não gosta do Paulo Bezerra porque ele é comunista, não sei o quê. É uma boa tradução, eu gosto muito dessa tradução. Há quem prefira as traduções que são aquelas do francês, da Raquel de Queiroz, se eu não estou enganado, mas essa tradução do Paulo Bezerra é uma ótima tradução, é uma excelente tradução. O que costumam dizer é que, se você não quer lidar com as opiniões políticas do Paulo Bezerra, você pode ignorar os prefácios e os pós-fácios quando ele os faz, né? Mas é uma boa tradução. Essa obra, o Dostoiévski escreveu, ele foi publicado em 1871, e ele, na verdade, essa obra é uma reação a uma situação política de sua época. Em 1869, um grupo de revolucionários lá, socialistas, anarquistas, liderados por um tal de Nechayev, eles assassinaram um jovem estudante de nome Ivanov, por discordâncias políticas. Esse Ivanov fazia parte desse grupo de revolucionários liderados pelo Nechayev, e ele decide se afastar desse grupo. Então o grupo vai lá e mata ele. Esse caso ficou bastante conhecido, eles foram julgados, e o Dostoiévski acompanhou isso de perto. Ele ficou muito, digamos assim, chocado com a história toda, e ele resolve escrever um livro para falar a respeito desse assunto. Mas há um temor em Dostoiévski quando ele resolve escrever esse livro, porque ele tem medo de transformar a sua arte num panfleto. Olha que coisa interessante. Então, quer dizer, o grande artista não pode usar sua obra para fazer panfletagem, para fazer politicagem, para ficar tentando transmitir mensagem através da sua obra. O Dostoiévski tinha noção disso, então ele manda carta para os seus editores falando: olha, eu estou muito chocado com o que está com esse caso todo, eu quero escrever sobre isso, mas eu tenho medo de minha obra se tornar um panfleto e se eu ser prejudicado por isso. No entanto, ele decide escrever porque acha que vale a pena contar essa história, então ele romanceia, é lógico, né? Ele dá outros nomes e tal, então ele não é um romance histórico, né? Mas ele narra uma situação de um grupo também revolucionários, de um grupo de revolucionários. E o livro, então, é uma grande crítica a esses movimentos totalitários, revolucionários, autoritários, malucos. Aí fala mal do socialismo, fala mal do anarquismo, fala mal do ateísmo. É uma paulada, né? Os Demônios do Dostoiévski, vale a pena ser lido por todo mundo, né? É muito interessante porque mesmo com essa questão política que envolve a escrita da obra, a preocupação dele toda, né, de tão genial que o Dostoiévski era, ele escreve uma obra-prima, ele consegue suplantar a questão política e escrever um grande romance, que é esse aqui, Os Demônios de Dostoiévski, que deve ser lido por todo mundo. Os Demônios de Dostoiévski. O próximo livro é de um autor que eu tenho um carinho absolutamente especial, porque ele é um grande amigo meu, é um irmão para mim, é o Carleno Boccarro e o seu romance As Almas que se Quebram no Chão. O romance do Carleno é um clássico já moderno, nasceu clássico já. É um livro de 2010, publicado pela Realizações, né? Esse livro já está em segunda edição, essa aqui é a segunda edição que saiu em 2014, né? Então a primeira edição esgotou. Essa segunda edição também já está esgotada, então assim, é possível encontrar em sebos, eu não sei se a ainda tem reimpressões do livro, parece que não, mas é possível encontrar em sebos, ou então liga lá para cobra lá o Edson, diz que você quer muito ler o livro do Carleno, porque é um romance interessantíssimo, e eu vou dizer o porquê. O Carleno, ele vem de uma família de socialistas, de comunistas mesmo, então o nome dele é Carleno Márcio, em homenagem ao Karl Marx mesmo. O seu pai era do Partidão,
E o pai dele consegue uma bolsa de estudos para ele poder estudar na Alemanha. Então o Carleno vai estudar na Alemanha Oriental e ele chega lá em 1989, meses antes da queda do Muro de Berlim. Então, toda essa experiência de transição, o Carleno estudou lá filosofia lá na Alemanha Oriental e estudou, fez mestrado lá também em filosofia e depois ele voltou para o Brasil. Hoje ele mora no Brasil, né? Ele é professor aqui, é escritor, é tradutor. E esse romance é um romance baseado nas experiências que o Carleno teve na Alemanha pós-queda do Muro de Berlim. Toda a dissolução moral, todos os problemas. Tem um personagem central aqui, né? Que é um tal de Marcos, né? O Carleno costuma dizer que ele tem esse nome porque ele queria marcar as pessoas. Então é um personagem absolutamente dissoluto, é aquele cara que não tá nem aí com nada, que não tem nenhum senso de transcendência, é um sujeito assim totalmente influenciado por aquele espírito nihilista do tempo e que toda aquela desesperança do socialismo, do comunismo que acontece com a queda do Muro de Berlim, o Carleno consegue transmitir nesse romance de maneira magistral. É um romance sombrio, é um romance que a gente fica assim chocado em algumas partes, né? Mas é um verdadeiro primor. O Carleno escreve muito bem, não é porque é meu amigo, não, mas escreve muito bem. Tem mais um romance dele por sair aí, que é a continuação. Na verdade, é uma trilogia que o Carleno tem a intenção de escrever. Então, agora o segundo livro está por sair, já está no prelo. E o As Almas que se Quebram no Chão é uma obra que deve ser lida também por todo mundo. Um detalhe importante, o nome vem de um poema satanista de ninguém menos de Karl Marx. É um poema que está aqui, logo nas primeiras páginas do livro. Eu até vou ler aqui para vocês o trecho do poema de onde o Carleno tirou o título do seu livro. Olha só. Menestrel, por que tocas tão encolerizado? Por que olhas em torno tão selvagem? O que ferve o sangue? O que circula em ondas? Por que dilaceras o teu arco? O que ruge as ondas? Que elas, com estrépito, se quebrem no rochedo e a alma no chão do inferno. Karl Marx. Para quem não sabe, Karl Marx tem muitos poemas satanistas, né? Há um livro que chama Era Marx Satanista, um negócio assim, acho que é isso mesmo, que é publicado pelo pastor Richard Wurmbrand. E então ele tem os poemas satanistas e o Carleno tira o título da sua obra de um desses poemas do jovem Marx. Olha aqui então, ó, As Almas que se Quebram no Chão, de Carleno Bocarro. O terceiro livro é uma tradução do Carleno Bocarro para um livro romeno, Luvas Vermelhas, de Eginald Schlattner. Eginald Schlattner. Esse livro foi traduzido pelo Carleno Bocarro, né? E eu inclusive tive a felicidade de versificar um poema que tem aqui dentro desse livro e que o Carleno traduziu e passou, e aí eu versifiquei o poema para ficar bonitinho em português, e aí ele me honrou aqui com o meu nome na folha de rosto, né? Então eu agradeço aqui publicamente, já agradeci tanto ele por isso, mas agradeço de novo. Então, Luvas Vermelhas, do Eginald Schlattner, é um livro também publicado pela Realizações, né? É um romance biográfico. O Eginald Schlattner é um pastor protestante da Romênia e ele ficou preso pelo regime comunista romeno de 1957 a 1959. Ele foi muito torturado, ele sofreu muito nas prisões lá da Securitate, lá da polícia do comunismo lá da Romênia. E esse romance, então, também é um romance de fôlego, podem ver aqui, né? Assim, é um romance bastante volumoso, né? Um catatal, como a gente costuma dizer, mas é um excelente livro que conta a história desse escritor que é preso e é torturado pela polícia lá do regime comunista na Romênia. Então, esse livro depois foi transformado num filme de um diretor, Radu Gabria, que faleceu há pouco tempo, né? Um filme também de nome Luvas Vermelhas, infelizmente não trazido para o Brasil. O Radu Gabria teve no Brasil à época do lançamento do seu filme e ele teve uma exibição aqui em São Paulo que eu fui e tal, com a presença dele e tudo, mas infelizmente o filme não saiu aqui, não foi comercializado aqui no Brasil.
Vale a pena também pesquisar na internet o termo experimento Piteste. Experimento Piteste ou experiência Piteste, que tem a ver com esse tipo de tortura que se praticou na Romênia, o regime comunista praticou na Romênia. Esse experimento Piteste, ele ocorreu de 1949 a 1951, e era um método de tortura de fazer as pessoas confessarem os crimes e tal, e era uma coisa terrível. Para vocês terem uma ideia, tem um tipo de... é meio nojento o que eu vou dizer, mas só para ter uma ideia do que acontecia. Eles faziam as pessoas comerem as fezes umas das outras para confessarem coisas que elas não tinham feito. Ou então para entregar um amigo, para entregar um parente. Então foi um experimento terrível de tortura chamado experimento ou experiência Piteste. Piteste. Então procure na internet e não deixe de ler o livro Luvas Vermelhas, né, de Ejnold Schlatner, que conta as atrocidades do comunismo na Romênia. E o último livro a ser indicado, na verdade não é um livro, é uma peça de teatro, que é do William Shakespeare, né? Mas eu queria aqui indicar propriamente a tragédia Macbeth. A Macbeth do Shakespeare. Essa aqui é uma tradução do Carlos Alberto Nunes, que a Agir lançou numa edição especial em 2 volumes. Então esse aqui é o volume das tragédias, né? E tem o outro que é o volume da... Ah, não, são 3 volumes. É um das tragédias, um é dos dramas históricos e outro é o das comédias. Eu estou olhando ali na minha estante, né, que tem os 3 ali. Então esse é o primeiro, que é o das tragédias. O que é a tragédia de Macbeth? Para quem não conhece, né? Macbeth é aquele general que volta da guerra vitorioso, e aí ele encontra 3 bruxas que falam que ele vai se tornar barão e depois rei. E aí aquilo entra no seu coração, uma espécie de desejo mimético, né? Entra no seu coração e ele começa a aventar a possibilidade mesmo de ser rei. Só que a sua esposa o influencia, né, a Lady Macbeth, dizendo, olha, e se nós assassinássemos o rei? Então eles começam a tramar, então é uma história de regicídio, eles começam a tramar o assassinato do rei para que o Macbeth assuma o trono. Então diz que essa peça foi escrita no século XVII, né, pelo Shakespeare, já foi representada por um monte de gente, né? Tem o filme mais novo agora de Macbeth, é um que está representado pelo Michael Fassbender, é um bastante sombrio. Eu não lembro agora quem que é o diretor, você pode pesquisar aí, Macbeth com o Michael Fassbender, que é o filme, né, um filme mais recente sobre essa peça de Shakespeare. É uma peça das tragédias mais famosas, e é a menor tragédia do Shakespeare, uma das mais famosas e também das mais sombrias, Macbeth do Shakespeare. Não deixe de ler, então, ou assistir os filmes, né, ou ver uma peça encenada quando tiver oportunidade. Então, entre os livros nós temos Os Demônios, de Dostoiévski, temos As Almas que se Quebram no Chão, de Carleno Bocarro, temos Luvas Vermelhas, de Ejnold Schlatner, e temos Macbeth, de Shakespeare. Então, essas 4 obras têm um contexto histórico, que tem um contexto político importante, sobretudo político, né? Então nos ajudam a compreender, a formar o nosso imaginário em relação às questões políticas que nos envolvem, né? Não só hoje, mas que já envolveram historicamente outras pessoas, como no caso do Dostoiévski com o assassinato do garoto Ivanov, ou o próprio Carleno Bocarro lá na Alemanha, da queda do Muro de Berlim, e o Ejnold Schlatner lá na Romênia, sendo torturado pelo regime comunista. Macbeth, apesar de não ser uma história verídica, né, o Shakespeare se baseou em alguns documentos e tal, mas é uma espécie de arquétipo, né, de arquétipo de poder, né, de sedução pelo poder, de culpa, né, de tentação do mal. Então o Shakespeare ele assim atemporal, né, então ele serve para todas as situações de política que a gente encontra por aí, a gente acaba encontrando uma peça do Shakespeare que tem alguma coisa a ver com isso. Então, não deixe de ler essas obras, procura aí pela internet, nos sebos, nas livrarias, vê onde tem, compre e
leia. Vamos agora então para as dicas de cinema. Começando com um filme que é bem conhecido, bem famoso. Eu não sei se todo mundo já assistiu, mas eu sempre gosto de indicá-lo, que é Hotel Ruanda, né? Hotel Ruanda é um filme de 2004, dirigido por Terry George, né, com Don Cheadle aí no papel principal, e ele narra o genocídio ruandês que acontece em 1994, aquela briga fratricida entre Tutsis e Hutus, né, que eram duas etnias lá, né, lá de Ruanda, que se matam, né? E aqui conta mais ou menos o histórico, né, desse conflito, né? É um filme que teve indicações ao Oscar e tal, então é um belo filme, é um filme assim que tem bastante violência e tal, né? Mas é um filme interessantíssimo para entender a história, né? A história desse genocídio famoso, dessa tragédia lá em Ruanda. E uma coisa interessante que inclusive é narrada no filme, né? É que não era possível distinguir quem que era Tutsi e quem que era Hutu, porque na verdade eles são todos parentes ali, né? Todo mundo vive junto, vive próximo, eles têm parentesco, mas politicamente eles acabaram se separando e isso gerou um conflito e um genocídio terrível, onde, né, muitas mortes ocorreram por conta dessa intriga fratricida entre os Tutsis e os Hutus. Então tá aqui Hotel Ruanda para você assistir. Procure aí, eu não sei, né? Agora não tem mais locadora, então não sei mais onde tem o filme, mas não deve ser difícil de encontrar. O próximo filme também é um filme bastante conhecido, né? Muita gente conhece já, é o A Queda, né? A Queda, aqui deixa eu tentar tirar não consigo tirar o reflexo, né? A Queda, As Últimas Horas de Hitler, né? Esse filme aqui é de 2005, né? Dirigido por Oliver Hirschbiegel, né? E tem o Bruno Ganz no papel de Hitler aqui, que é uma atuação magistral, soberba. É um filme que depois recentemente vem gerando um monte daqueles videozinhos de comédia, né? Com o Hitler nervoso, conversando com as pessoas. Eles colocam isso num contexto de comédia. Então é desse filme que é tirada aquela cena do Hitler irritado e tal, e as pessoas em pé com medo dele, coisa e tal. Então é desse filme aqui, ó, A Queda, né? As Últimas Horas de Hitler. Então ele narra justamente as últimas horas de Hitler já dentro do bunker, desesperado com a sua derrota. Então ele começa a tomar atitudes erráticas, começa a tomar decisões que são absolutamente trágicas para o regime, né? Ainda bem que ele tomou essas atitudes, mas ele começa a fazer um monte de besteira e os seus generais, as pessoas tentam, né? Ah, não, mas isso e tal, né? Mas ele não admitia, então ele começa a cometer uma série de erros que levam à queda do regime. Então é um filme dramático, é um filme muito interessante e que fala também da nossa história atual, A Queda, né? Com a atuação magistral de Bruno Ganz. Vale a pena assistir, tá aqui a dica. O próximo filme é de um dos diretores que eu mais admiro, que é o Theo Angelopoulos. Theo Angelopoulos é um diretor grego que morreu recentemente em 2012. Em 2009 ele esteve no Brasil para ser homenageado na Mostra Internacional de Cinema aqui em São Paulo, e eu tive a oportunidade de vê-lo ao vivo e de fazer uma pergunta a ele, né, uma pergunta sobre a sua relação com o Andrei Tarkovsky, que é o diretor que eu mais gosto. E aí o Angelopoulos me respondeu que eles trabalharam juntos, eles moraram por um tempo juntos na Itália, quando o Tarkovsky estava exilado na Itália, né, morando lá e trabalhando com Tonino Guerra, com quem também o Angelopoulos trabalhou. O Angelopoulos foi assistente de câmera por um tempo também do Tarkovsky, e ele respondeu a mim que os filmes do Tarkovsky são mais metafísicos e os dele são mais políticos. Na época eu não concordei, continuo não concordando, porque eu acho que há uma dimensão metafísica muito importante nos filmes do Angelopoulos, e não é diferente com esse aqui que eu vou indicar para vocês, que é O Passo Suspenso da Cegonha. Olha aqui, ó, o reflexo atrapalha, né? Aqui, ó. O Passo Suspenso da Cegonha, do Theo Angelopoulos, é um filme de 1991 e curiosamente tem dois artistas muito famosos, né, que é o Marcello Mastroianni e a Jeanne Moreau, né, os dois já faleceram e tal,
mas foram atores muito famosos, aí, década de, sei lá, 60, 70 e tal. Então, O Passo Suspenso da Cegonha. Os filmes de Angelopoulos têm, de fato, uma dimensão política bastante importante. Esse aqui não é diferente. É um filme sobre fronteiras, né? Ele se passa numa fronteira da Grécia, supostamente com a Albânia. É um filme molhado, frio, com neve, com chuva, né? Não tem sol durante o filme todo. E um repórter ele vai para essa região para fazer uns registros sobre os refugiados que estão atravessando a fronteira, né? Fugindo da guerra na Albânia, e eles ficam numa espécie de vilarejo e se instalam ali para tentar asilo político e se refugiar em um outro lugar, mas aquele vilarejo acaba se tornando uma cidade de refúgio, né, dessas pessoas, e elas acabam se estabelecendo ali e morando ali, né? Um dos personagens da história do filme até fala que aquele lugar é apelidado de sala de espera, porque eles ficam naquele lugar e dali eles não conseguem sair. E esse repórter, ele acaba se encontrando com uma outra história sobre um escritor e político, né, que desapareceu. Ele tem um livro famoso e tal, e ele desaparece, e ele julga tê-lo visto numa tomada de câmera sem querer, morando num trailer. Então, assim, a história rola ele tentando encontrar esse homem, né, em meio a essa trajetória, assim, dentro dessa realidade dos refugiados. Então, quer dizer, é um filme, portanto, que gera reflexões para o momento atual, né, em relação às fronteiras, em relação aos refugiados, que é um tema atualíssimo, né? Então, ele gera uma reflexão muito interessante. É um filme, assim, para quem não gosta de filme lento, ele é um filme. Os filmes do Angelopoulos são sempre bastante lentos, porque eles são meditações mesmo. Então, é uma longa meditação. Longa, eu digo assim, o filme tem 2 horas, né? Então é uma meditação sobre fronteiras, mas não só fronteiras exteriores, mas também fronteiras interiores, né? Uma outra personagem do filme fala assim: quantas fronteiras nós temos de atravessar até chegarmos em casa, né? Então essa é uma afirmação metafísica, né? Uma afirmação de caráter espiritual, de caráter psicológico, não é? Ele não está falando quantas fronteiras físicas, né, entre países, né? Mas são fronteiras interiores. Então, olha, O Passo Suspenso da Cegonha é um filme belíssimo, é um filme belíssimo. Tem uma cena de casamento que é muito legal, muito interessante, que um casal se casa, um está do lado da fronteira, o noivo está do lado de um lado e a noiva está do outro, e os dois estão separados por um rio. E o casamento acontece assim, eles separados um do outro. Então é um drama, assim, né? Uma questão dramática, melancólica, né? Mas uma cena linda. O Angelopoulos tinha essa habilidade de lidar com multidões, de filmar multidões. Então ele faz uma cena muito linda, assim, filmando uma multidão. Os outros filmes dele também lidam assim com filmagem de multidões. Esse aqui não é diferente. Então, O Passo Suspenso da Cegonha, de Theo Angelopoulos. Não deixe de ver esse grande filme. E para terminar, um filme muito interessante, muito bonito, A Noite de São Lourenço, dos irmãos Taviani, né? Paolo e Vittorio Taviani. Um deles morreu recentemente, né? Só ficou o outro, não sei se foi o Paolo ou Vittorio, agora não me lembro. Mas A Noite de São Lourenço é um filme de 1982 que se passa, né? A história se passa em 1944, ou seja, durante a Segunda Guerra Mundial, num vilarejo chamado San Martino, na Itália, onde um grupo de pessoas, essa menininha aqui, que é a personagem principal da história, né? A história está muito centrada nessa garotinha, por quê? Porque ela é um adulto que narra a história, então ela está narrando a história, contando uma história na noite de São Lourenço para um bebezinho, então ela é essa criança na época, e eles saem de San Martino, perdão, ao encontro dos americanos. Então eles ficam sabendo que os americanos estão chegando para libertá-los do jugo nazista e também dos fascistas, que então eles têm que lidar com essas duas realidades. É um povo simples, de um vilarejozinho. Então eles saem, é um filme de viagem, né? Então eles saem pelas estradas e tal, e várias coisas acontecem. É um filme que tem cenas muito bonitas, tem cenas muito dramáticas, mas é um belo de um filme que traz uma reflexão sobre história, né? Sobre os acontecimentos da Segunda Guerra e coisa e tal. Então é um filme bem legal e bem bacana. Os irmãos Taviani são
são gênios do cinema, né? Vale a pena assistir todos os filmes deles. Eles têm, por exemplo, uma filmagem, né, do romance Afinidades Eletivas, do Goethe, que é uma coisa linda de filme. Mas A Noite de São Lourenço está aqui. Procure para assistir, não sei onde você vai encontrar, mas deve existir em algum lugar, né? Então, tem aqui Hotel Ruanda, né, A Queda, O Passo Suspenso da Cegonha e A Noite de São Lourenço. Então, olha só, 4 dicas de livros e 4 dicas de filmes para fomentar o nosso imaginário e também preencher a nossa perspectiva política de sentido e nos dar, digamos assim, um cabedal teórico, um cabedal imaginativo para podermos lidar com as questões do dia a dia da nossa vida e das nossas relações sociopolíticas. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de dar like aí, como eu disse, para fortalecer o nosso trabalho, e então até a próxima, um abraço e fique com Deus.